Oi pessoal, tudo bom? Eu estou fazendo esse vídeo para dar uma ilustração e fazer também um esclarecimento da grande diferença entre aula experimental e aula inicial para um aluno de língua estrangeira ou de língua inglesa, para ser específico. Vamos lá, um aluno que me diz que sabe o básico, conhece muito pouco ou tem uma noção, ou que está começando agora. Esse aluno é a mesma coisa que ele dizer assim, não sei nada, absolutamente nada. O aluno que fala, eu sei o básico, é a mesma coisa que ele falar que não sabe nada, porque só existe dois tipos de pessoas, tá? Quando o assunto é idioma estrangeiro, língua inglesa. Aquele que se comunica e aquele que não se comunica. Acabou. É aquele que tem compreensão auditiva, que consegue construir frases, sentenças, diálogo, conversar, se comunicar, levar uma ideia adiante, um assunto, bater um papo, compreende? Trocar informações em língua estrangeira. Do contrário, o conhecimento teórico básico, ele não vale de nada. Porque o que existe ou é ou não é. Se eu tenho um veículo e preciso que um dos meus funcionários dirija aquele veículo X para mim, eu vou perguntar, fulano, você consegue dirigir aquele veículo até determinado local? Se ele falar assim, mais ou menos, um pouquinho, tenho noção, eu não entrego meu veículo para ele. Agora se o outro falar, claro, com certeza, inclusive já dirigi muito desse veículo e tal, compreende? Ou é ou não é. E agora presta atenção nessa explicação. Para o aprendizado de um idioma estrangeiro requer diversos métodos diferentes. Se você não sabe nada de idioma, você precisa ser humilde para ouvir esse conselho, essa direção, essa instrução. Vai requerer muitos métodos diferentes. Não existe um método único em que você vai desenvolver 4 habilidades. Vou falar, vou ler, vou escrever, vou ouvir com um método. Não existe, tá? Porque no quesito comunicação em língua estrangeira requer diversos métodos, tá? E requer no mínimo 4 habilidades. Ali, eu também considero que traduzir e interpretar também é uma habilidade, tá? Então vamos lá, raciocinando. Mesmo sabendo que você pode ter uma aula técnica, explicativa, sistemática, preparatória, estratégica, enfim. A aula ela precisa ser personalizada de acordo com o seu grau de conhecimento, de acordo com a sua linha de raciocínio, de acordo com a sua interpretação, de acordo com a sua dificuldade, vamos resumir assim a aula, tá? Então, ela vai ter métodos variados. E aí um aluno que não sabe nada, vai começar do zero, e ele passar por uma aula experimental, ele vai ter um fragmento, né, ou uma degustação de todos os métodos. Então, o aluno que já tem um conhecimento avançado, sim, é interessante ele ter uma aula experimental que ele vai ter uma conversação ali sobre diversos assuntos. Agora, o aluno que é iniciante ter uma aula experimental é válido e ao mesmo tempo não é válido, tá? Porque ele vai seguir parâmetros diferentes, ele vai seguir orientações diferentes no decorrer do curso dele. E a primeira aula, essa aula experimental, vai ser uma aula inicial, sendo que ele precisa receber orientações diferentes, né, a direção diferente. Ele precisa conhecer primeiro todo o corpo, né, linguisticamente falando, do quesito idioma. Ele precisa conhecer toda a estrutura, o mecanismo. Tá? É algo muito abrangente. E não é assim numa aula que ele vai conhecer tudo. Então, a aula experimental para um iniciante, tá? É nada mais, nada menos do que uma aula inicial. Uma aula inicial, ok? Não sei se vocês conseguiram entender, mas essa foi a explicação. O que eu quero dizer é o seguinte, um iniciante ou quem tem noção básica, ele vai passar por vários processos. Então, uma aula experimental não é o resumo ou a simplificação de todo o curso. Tá? É o mínimo do mínimo, é o fragmento do fragmento, é o começo, é o início. Então, para um iniciante não existe aula experimental, existe aula inicial. Tá? Grava isso. Agora, para quem já tem um nível intermediate ou pré-avançado, sim. Só que até então, também o professor vai estar avaliando. Por quê? O professor vai ver o fator pronúncia, interpretabilidade, conhecimento de vocabulário que ele tem, se ele já tem um vocabulário enriquecido, vai testar a compreensão auditiva. O professor vai avaliar diversas situações para ver se ele está falando com espontaneidade, com naturalidade, se ele lê fluentemente, se ele faz bem as conectividades das palavras, né, não cria indivisibilidade no momento da leitura, se ele requer diversas características que ele precisa estar apresentando, fluxo verbal, volume vocal, entonação, cada detalhe, compreende? Ok, espero ter ajudado você nesse vídeo, ok? E até a próxima, valeu!